Olá, good speakers. Hoje nós vamos falar sobre law. O que é law? Lei. Tudo que diz respeito, vocabulário de lei. Nossa, em inglês tem um vocabulário vastíssimo sobre isso, sobre crimes, punições, processos. E hoje é o que nós vamos falar aqui. Nós vamos aprender, alguns vocês já viram em filmes e tal, mas vamos falar sobre isso hoje. E depois eu vou mostrando aqui para vocês. Eu vou dizer todos e depois a gente vai mostrando aqui os exemplos. Arson, burglary, embezzlement, libel, manslaughter, speeding, bribery, identity theft, inciting violence, jaywalking, littering, pollution crime, shoplifting, tax evasion, smuggling. Começamos com arson, que é o crime de incêndio proposital, que eu até botei aqui, ó. Arson. Arson. Burglary é um nome específico para o arrombamento de casas, se chama burglary, é específico, tá? Específico. I don't always go to prison, but when I do, it's for embezzlement. Embezzlement é um crime de propina, né? Ó, embezzlement, corrupção, corruption. Embezzlement. Embezzlement. Corruption, você pega um dinheiro aí por fora e não declara, isso é corrupção, então fraud, embezzlement. Aqui nós temos libel on Facebook, penalties for libel, for committed libel, que é libel, gente. E difama a pessoa e é o crime de libel. Manslaughter, o crime que não é intencional, mas é crime do mesmo jeito, tá, gente? Então é chamado aqui em inglês, o manslaughter é not intent to kill e murder é intent to kill. O assassinato, você tem intenção, o cara tem intenção de fazer, enquanto que o manslaughter às vezes pode ser um acidente causado. Speeding é o crime de você dirigir acima da velocidade permitida. Olha só, até o Flash foi multado aqui por correr. Speeding. Bribery. Aqui sim é propina, tá? Você dá uma propinazinha, dá um dinheirinho ali para a pessoa liberar de um crime. When I offered the bribe, Your Honor, I was just being polite. Quando eu ofereci a propina, Vossa Excelência, eu só estava sendo polido, educado. Vai nessa, sim, educação. Tá vendo? Identity theft é o roubo de identidade. Muitas vezes roubam nossa identidade para roubar dinheiro, né? Você rouba identidade, CPF, tudo, e está fazendo compras aí no nosso nome, com o nosso cartão. Isso aí é identity theft. Identity theft. Inciting violence. Muitos dizem que o Donald Trump incitava a violência, porque ele era uma pessoa muito instigante, instigava as pessoas a serem violentas. Isso é só uma opinião, né? Complains that Trump is inciting violence. Jaywalking. Não é os Beatles, tá? Os Beatles estão corretos aí, atravessando na faixa. São aquelas pessoas que atravessam a rua fora da faixa e tem uma penalidade. Isso é uma penalidade, viu? Por favor, se forem para os Estados Unidos, forem para um país de língua inglesa e outros países, até aqui mesmo não devemos atravessar fora da faixa, gente. Mas lá é pena prevista aí. Pedestrians use crosswalks, no jaywalking, né? Não, por favor,
não cometa jaywalking. Se você for pego, você pode pagar multa. No littering, que é outro crime, que é o crime de jogar lixo na rua, no chão. Littering, violators will be prosecuted. Os violadores vão ser julgados. Hey, tosser, you know it's wrong. Pollution crimes, né? Poluição, crimes de poluição ambiental. Marine littering, marine pollution, ou seja, jogar lixo, né? As fábricas jogam lixo no ar, poluem os oceanos, poluem tudo. Ó, o animalzinho aí, ó, tartaruguinha, bichinho, comendo plástico. Isso pode matar. Shoplifting, aí Winona Ryder, né, que foi pega roubando, os cleptomaníacos costumam, ó, pegar pequenas coisas de lojas e tal, isso é o shoplifting. Stop Shoplifting Education Program, eles têm programa educacional para shoplifting. Esses crimezinhos aí, de pequenos furtos. Tax evasion, evasão de divisas, ou seja, você manda dinheiro para um paraíso fiscal sem pagar imposto. Por isso, I want your money. Aqui, reasons for tax evasion and tax avoidance. Ambiguity in tax rules, low tax moral, high tax rate, e lá. Smuggling, contrabando. Olha só, gente, contrabandear remédio falsificado aí no pneu. Olha só, animal silvestre nas calças. Olha quantos iPhones na roupa. A gente chega a engolir o que vai contrabandear, gente. Isso é um absurdo. É smuggling. Agora vamos falar sobre os punishments, né? As punições. Community service, fine, jail sentence, probation, solitary confinement and death penalty. Community service é quando o crime é leve e as pessoas são julgadas e condenadas a prestarem serviço à comunidade. Community service. Aqui é o littering, certo? No littering is the law. Você pode ser multado. Então, pay a fine. You can pay a fine. Então, você vai pagar uma taxa, você vai pagar uma multa. Certo? Você pode pagar uma multa, fine. Jail sentence, sentença de cadeia. É quando a pessoa vai para a cadeia e tem que cumprir regime fechado. Jail sentence. Aqui é probation. Isso seria, a gente chama de regime semi-aberto, né? Que você vai para a condicional. Muitos usam tornozeleira e podem continuar trabalhando enquanto que estão pagando suas penas. Então, isso se chama probation em inglês. I gotta keep calm. I'm on probation. Ou na condicional. Então, porque qualquer coisa volta para o regime fechado, se você descumprir as regras da probation. Solitary confinement, ou seja, é a solitária. É quando você já está no regime fechado e não se comporta bem, vai para solitária. Death penalty, em alguns estados americanos, a pena de morte existe. Geralmente, eles botam a injeção letal. Atirar para matar e sair, isso era no passado, mas não existe mais não. Vocês já ouviram falar até na cadeira elétrica, já existiu, né? Um dia, cadeira elétrica, morria eletrocutado. Hoje, a pena de morte é injeção letal. Aqui nós temos os legal processes, os processos legais. Award damages, cross-examine, lawsuit, return a verdict, sue, to sentence e weigh up the evidence e to stand trial. Award damage é perdas e danos. Ser processado por perdas e danos ou processar alguém por perdas e danos os danos causados por alguém. Determine damages for pain and suffering. Esse cara já pagou 25 mil in punitive damages. Ou award damages.
Cross-examine é quando o advogado de acusação vai examinar uma testemunha de defesa ou vice-versa. O advogado de defesa vai perguntar coisas para uma testemunha de acusação. Lawsuit é uma ação judicial, gente. Uma ação judicial, processo legal, se chama lawsuit. Uma ação que vai para os tribunais. Notice of lawsuit. Return a verdict. É retornar o veredicto, né? O return a verdict. Tem até esse filme aí, que é bem bacana, devolver um veredicto. Então, geralmente, quem faz isso é o júri. Tem um júri lá que está julgando, são pessoas conhecidas, né, da comunidade, e elas que vão julgar também o caso. Sue. Isso aqui, Trump ficou conhecido, né? Time to sue. Suing, eu estou te processando. É o processo. Processar alguém. Sue you. Hello, I am suing you. Hello, estou te processando. Trump, I'm going to open a libel so people can sue the media. Podem processar a mídia. Então, é processar alguém. É o processo. To sentence, é sentenciar. Understanding, Colorado, probation, violation, sentencing. Suspended sentences. Sentence é sentenciar alguém. É a sentença. Your stolen goods are now forfeit. Weigh up the evidence é você começa a estudar as evidências do caso, colher as evidências para... Então, tem uma equipe, CSI, tem uma equipe que colhe as evidências na cena do crime, trabalha com isso, para desvendar outros casos aí. To stand trial, comparecer ao julgamento. As pessoas estão sendo julgadas, comparecendo ao julgamento. Law people, ou seja, as pessoas da lei. Attorney, the accused, defendant, eyewitness, expert witness, the prosecution, the defendants, plaintiff, judge and jury. E o attorney é o advogado, geralmente de defesa. Lawyers são advogados. Defense, attorney. Attorney. You have rights, we protect them. All right. The accused, o acusado. The defendant é o réu. Aqui é eye testimony, eyewitness, ou seja, é a testemunha ocular que viu, presenciou algum fato, alguma coisa do crime. Eyewitness, eye testimony. O expert witness é aquele que é expert, que é o estudioso, que vai, falar sobre determinado assunto específico, seja sobre química, seja sobre um incêndio, seja sobre uma condição médica, né? Então, é um expert no assunto que vai testemunhar no julgamento. A gente vê isso muito nos filmes. Defense and prosecution, a defesa e a acusação. Prosecution. Plaintiff é aquele que começa o julgamento, começa a ler o porquê do julgamento, né? It is the person who brings the suit to the court. Basically, the one who starts the cases. Or we can say the trouble. Ou seja, tem aquela pessoa que lê para o juiz, para os jurados, para as pessoas presentes, o caso. Esse é o plaintiff. Aqui é o judge, juiz, né? A figura máxima do julgamento é o juiz, é quem preside o julgamento. Judge, ó a pronúncia, judge. Jury duty é o júri. Isso é composto de pessoas escolhidas na comunidade para julgarem determinados casos. Os casos são julgados pelo júri, jury.
Às vezes não é só pelo juiz, não é só o juiz. É o júri que julga o caso. É the courthouse, aqui é a corte. Ou seja, o tribunal. The courthouse. Criminals e offenders, né, são os criminosos. Tem vários nomes específicos aqui em inglês. Burglar, housebreaker, safecracker, robber, murderer, killer, serial killer, rapist, car thief, hijacker, kidnapper, pickpocket e swindler. Vamos aprender cada um deles agora. O burglar, o housebreaker, é o arrombador de casa, gente. A gente viu burglary, que é justamente arrombamento de casa. É um nome específico, né? Aqui é o safecracker, que é o arrombador de cofre. Aí já é diferente. Safecracker. Robber ou robbery é aquele que faz o assalto à mão armada. Assalto à mão armada, robber. O murder ou killer é o assassino. There's blood on my hands. Crime scene. Do not enter. A gente já viu aí. Tem vários filmes aí. Serial killer. O Jack the Ripper. O Jack the Ripper é o Jack o Estripador. É o mais famoso de todos. Aí você tem aí o Hannibal também. Serial killer é aquele que mata em série. Uma característica. Vou até passar porque as imagens aí estão meio feias. O rapist ou sexual assaulter é o estuprador. Car thief, o arrombador de carro. Ele que arromba o carro e leva. O carro, alguma coisa do carro. Geralmente leva o carro, né? Car thief, o arrombador de carro. Hijacker é aquele que sequestra o avião. É chamado de hijacker. É um nome específico, sequestrador de avião. Já o sequestrador de gente é o kidnapper. Apesar de kidnapping, né, parece que é só criança, não. É sequestro de uma forma geral. O sequestrador se chama kidnapper. Aqui é o pickpocket. Pickpocket, o batedor de carteira. Pickpocket, no bolso. Vai lá no bolso e tira a carteira. O batedor de carteira. Beware of pickpockets. Beware, pickpocket operating on public transport. Às vezes tem até placa para te avisar que tem pickpocket na área. Aqui é o swindler. A gente tem aí, é o vigarista, né? Swindle billions. An extraordinary history of the great money fraudster. Então, é aquele fraudador, é aquele vigarista que aplica golpes. Aí a gente tem aí o dick vigarista, a gente tem aí aquele que vive de aplicar golpes, é o swindler. Vamos lá, tem expressões com lei. Against the law, illegal, ilegal. A law unto herself, she doesn't follow rules. Não, ela não segue regras, ela faz justiça com as próprias mãos. The letter of the law, exact words used in the law. As pessoas que seguem a lei letra por letra. In trouble with the law. Suspected of having committed a crime, é o suspeito, né? Tem problemas com a lei. Law abiding, obeying and respecting the law, a pessoa que respeita a lei. The long arm of the law, the ability of the police to catch criminals, o grande braço da lei. Nobody's above the law, we are all equal in the eyes of the law. Somos todos iguais perante a lei. Ninguém está acima da lei. Take the law into own hands. Take revenge without using the legal system. É aquele que faz justiça com as próprias mãos. Laying down the law. Bossing people around. Aquele mandão que fica mandando nas pessoas ao redor. Temos os exemplos aí. In some countries, it's against the law to chew gum. Em alguns países é proibido mastigar chiclete. You can never tell what Bob is going to do. He's a law into himself. Você nunca diz o que é que Bob vai fazer. Ele toma as regras e faz do jeito dele o que quiser. Since Jenny had never been arrested before, they gave her a warning instead of following the letter of the law.
Desde que a Jane nunca foi presa antes, eles deram ela um aviso ao invés de seguirem a letra da lei. There was a police officer here earlier. I think Mark's in trouble with the law again. Havia um policial aqui mais cedo. Eu acho que o Mark está com problemas com a lei novamente. After years as a law-abiding citizen, John decided to rob a bank and flee the city. Depois de anos respeitando a lei, sendo cidadão da lei, John decidiu roubar um banco e fugir da cidade. He thought he'd gotten away with it, but the long arm of the law finally caught up with him 10 years later. Ele pensou que ia escapar da lei, mas os longos braços da lei finalmente o pegaram depois de 10 anos. Do you know who I am? Yes, but nobody's above the law. Você sabe quem eu sou? Sim, mas ninguém está acima da lei. I was tempted to take the law into your own hands and wring his neck. Eu fui tentado a pegar a lei aqui, ó. Vamos fazer direito, né? Tá aqui your, mas é my. I was tempted to take the law into my own hands and wring his neck. Fui tentado a fazer justiça com as próprias mãos e torcer o pescoço dele. Às vezes tô com vontade, mas não vai fazer isso não. My father is always laying down the law. Do this, do that. Be back by 10. Então, meu pai está sempre ditando regras. Faça isso, faça aquilo. Volte às 10. Tem mais vocabulário. Depicted. A mesma coisa que showed, mostrado. Proeminent, well known, bem conhecido. Further, in addition, em adição. To deceive, to trick, ou seja, pegar numa armadilha. Prior to, before, antes. Plain, sad, dito. Severe, very bad, severo. Seeking, asking for, procurando. Indulge in, enjoy, aproveitar. Engaged, employed, empregado. Commenced, started, começado. In due course, later, mais tarde. Bom, gente, esse vocabulário é bem vasto, é bom estudar, vale a pena estudar. E a gente vai assistir, depois dessa aula aqui, filmes com esse vocabulário de law, certo? Então, vocês vão perceber que vão entender bastante depois desse vocabulário aqui, ok? Então, bons estudos, good speakers. See you next time. Bye, bye.